Bom, o objetivo desse vídeo é fazer esses dois exemplos usando os rascunhos, né? Então, vou ficar revezando entre a janela aí da atividade com a janela do Solid Edge. Bom, então, olha, vou começar a fazer por essa figura geométrica. Então, vou abrir aqui o ES, vou no novo, vou abrir uma peça em unidades métricas. Vou verificar aqui, ó, se eu estou usando a peça no método ordenado para desenho, certo? Então está tudo ok aqui. E vou clicar então no rascunho para criar um rascunho. O plano que eu vou escolher, ó, plano coincidente, ó, eu vou apresentar os planos aqui usando o Pathfinder, ó, exibir os planos, eu posso ligar e desligar, mostrar ou não os planos. Vou escolher o plano frontal, então eu clico com o botão esquerdo aqui no plano frontal, né, e vou visualizar o rascunho. Os comandos de rascunho são habilitados então, né, e aí eu posso fazer o desenho que eu quiser aqui. Tem várias maneiras de fazer esse desenho. Então eu posso fazer linhas seguindo o contorno da peça, certo? Posso usar retângulos seguindo o contorno e vou escolher então aqui o método usando retângulos. Então, ó, vou pegar um retângulo por 2 pontos, escolho o ponto inicial sempre na origem do desenho, certo? E vou abrir uma janela do retângulo e não vou me preocupar com as dimensões. Vou fazer novamente um outro retângulo. Então eu venho aqui no comando, aciono de novo. E aí vou fazer um segundo retângulo semelhante ao que eu queria lá na peça. Bom, aqui olha, tem várias opções, né? Então se eu olhar aqui o meu desenho, ó, eu tenho as dimensões básicas. Então eu posso fazer a cotagem dessas dimensões básicas. Então 70, 50 e 90 milímetros. Então vem aqui, ó, na cota inteligente, clico aqui, 70, certo? Vou dar um zoom para visualizar melhor. 50, certo? Aqui eu vou dar um Ctrl Z só para eu alterar o negócio antes, ó. Eu vou pegar aqui, ó, a cota inteligente, eu vou cotar daqui até aqui, ó. Então eu coto a primeira linha, a linha daqui até aqui, certo? Vou usar, ó, o método horizontal vertical. E quando eu colocar a cota, eu vou usar 90 milímetros para cotagem. Agora eu posso cotar os 50 milímetros nessa distância. Vou usar o aparar. Então eu corto. Agora o aparar ele é mais simples, eu não preciso ficar dando Enter e Enter lá. Eu só clico aqui e clico novamente, tá? No Solid Edge eu não posso ter superfícies ou contornos abertos. Todos os contornos têm que estar conectados. Observe o retângulo novamente aqui nas extremidades, nos cantos, indicando que as linhas estão conectadas, tá? E nesse caso, todas as linhas estão ou na horizontal ou na vertical, portanto elas são iguais, tá? Outras coisas que eu posso fazer, por exemplo, ó, é usar as restrições. Então, uma restrição que eu uso com bastante frequência é essa de igualar, ó. Por quê? O que que eu faço? Eu falo que essa linha, ó, é igual a essa linha aqui, ó. Então eu clico nas duas, ó. O software entende que as duas são iguais. Se nenhuma outra
nenhuma outra restrição for corrompida, tá? E isso me ajuda porque a peça é simétrica, né? Qual a vantagem disso? Ó? Agora, se eu olhar no meu desenho, ó, essa medida aqui é de 15 milímetros. Então eu venho aqui, ó, como eu já disse que as duas são iguais, ó, quando eu cotar essa com 15 milímetros, ó, automaticamente a outra também altera o valor para 15 milímetros. Então o desenho é mais simétrico, né? E essa restrição ela é sempre respeitada. Isso facilita na hora do desenho. Outra coisa que é possível é fazer esse círculo, né? Esse círculo eu vou considerar que ele está no meio dessa cota de 70 e no meio dessa cota de 50. Então, olha, existem restrições pré-estabelecidas, ó, em que eu ponho o mouse aqui, ó, e eu arrasto, tá vendo? Vem um tracejado vermelho, que já estabelece que o ponto do centro desse círculo estará no meio dessa linha. E da mesma maneira, ó, eu posso pegar desse ponto aqui, ó. Então, ele já entende que a restrição será dada em relação ao meio dessa linha. E se eu trazer aqui para o meio, ó, ele acha o ponto coincidente, ó, do cruzamento. Se eu clicar, ele vai pegar exatamente já nesse ponto do meio, tá? Então aqui eu vou ter aqui um diâmetro de 25 milímetros, eu coloco uma dimensão qualquer, venho aqui na cota e uso aí o diâmetro de 25 milímetros para dar precisão. Observe que eu tenho a linha tracejada com sinalzinho de mais partindo aqui do meio dessa linha e a linha tracejada desse mais partindo aqui do centro dessa linha. Essa restrição não permite que esse círculo seja alterado de posição. Por exemplo, se eu vier aqui cotar, ó, a distância daqui até aqui, ó, se eu quiser cotar ela com uma outra dimensão, ó, ela vai ficar azul, porque essas restrições não permitem eu alterar o valor dessa cota, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse mudar esse valor, tá? Deixa eu só mudar o 25 aqui, que eu apertei dois Ctrl Z, 25, né? Então, por exemplo, eu posso eliminar essa restrição. Eu venho aqui, ó, seleciono ela, clico, ela foi selecionada, ela tá verde, eu deleto, né? E agora a restrição deixa de existir. Portanto, se agora eu quiser cotar ela, o centro daqui até aqui, ó, agora ela é vermelha, eu posso alterar o valor e aí o círculo sai do ponto do meio, tá? No caso, eu não quero fazer isso, então eu vou manter a cota, vou tirar a cota e vou manter a restrição nesse caso, certo? Finalizado o primeiro exemplo, eu vou fechar o rascunho aqui. Como eu já mostrei, as cotas desaparecem, né? Eu posso visualizar, por exemplo, numa perspectiva isométrica, meu desenho que foi feito, certo? Lembre sempre de manter a origem como uma referência, né? Fazer todo o traçado das linhas e só então cotar, tá? Se facilitar para vocês, vocês podem usar a precisão das medidas já para isso, mas é muito importante que sempre cote, porque depois que a cota é realizada, você pode precisar alterar alguma dimensão da peça. Isso é muito comum em projetos mecânicos. Você faz lá todo um conjunto mecânico e aí depois precisa alterar uma dimensão de uma peça determinada. Quando você faz a cotagem e você retorna para essa peça, você vai fazer a alteração da medida, né, para alterar então a dimensão da peça. Em vez de você você ter uma linha sem cota, o que às vezes pode distorcer sua peça quando você tentar alterar alguma dimensão. Então esse é o vídeo final, né? Esse é o exemplo. O próximo vocês tentem fazer sozinhos.